Bora, Fiel, saiu o sorteio da Copa do Brasil para a terceira fase e o Coringão vai enfrentar o Novo Horizontino, hein? Vamos ver o que o pessoal vai falar sobre esse adversário do Coringão. Eu já vou chutando aqui, adversário chato, hein? Sempre que tenta complicar pro Corinthians. No Paulista, o Corinthians empatou por 0 a 0, aquele jogo que o Timão entrou com reserva e tomou sufoco do início ao fim do jogo, então adversário difícil, porém é no estado de São Paulo, viagem curta, então se liga só no que eles falaram sobre a Copa do Brasil. Eu já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sorteio da próxima fase da Copa do Brasil, confrontos definidos. E teve clube gigante que já vai ter pedreira pela frente, viu? Confrontos definidos e interessantes os confrontos. Terceira fase, na tela pra gente, pra conferirmos como ficou. Agora a terceira fase, jogos de ida e volta nessa Copa do Brasil, tá? Jogos nas semanas do dia 30 de abril e 21 de maio. Vasco e Operário do Paraná, Fluminense e Aparecidense, Bahia e Paysandu, Botafogo e Capital do Distrito Federal, Inter e Maracanã, Fortaleza e Retrô, Atlético Paranaense e Brusque, Palmeiras e Ceará. Os confrontos definidos, ainda temos mais uma página, turma, com estes confrontos aí? Ah, ela chegou. Atlético Mineiro e Maringá, Flamengo e Botafogo da Paraíba, São Paulo e Náutico, Cruzeiro e Vila Nova, Santos e CRB, Corinthians e Novo Horizontino, Red Bull Bragantino e Criciúma, Grêmio e CSA. Caso de empate na soma dos dois jogos, decisão para a classificação para a quarta fase nos pênaltis, seguimos sem gol fora de casa como critério, como acontecia já na Copa do Brasil. Falávamos de confrontos interessantes, né, Fer? Tem esse Palmeiras e Ceará, acho que o que chama mais atenção, talvez. Alguns outros confrontos bem diferentes, né, como o do Botafogo, Corinthians pegando o Novo Horizontino, um time que no futebol paulista também tem se destacado e os times costumam se encontrar. Acho que tem muita coisa interessante nessa terceira fase. Eu acho que o grande confronto é o Palmeiras e Ceará, né? O Ceará começa forte o Campeonato Brasileiro, já foi campeão estadual. Confronto de Série A, né? Exatamente, né? Confronto de Série A, de elite. E um Ceará que tem feito aí uma temporada interessante com o Léo Condé, o Pedro Raul fazendo muitos gols e um momento de mais instabilidade do Palmeiras, né? De muita oscilação. Então já vai ser um desafio para essa equipe do Abel Ferreira tentar virar a chave e construir uma nova história na temporada. Alguns confrontos interessantes, duas torcidas muito grandes ali, Bahia e Paysandu, vai ser legal, né? Acompanhar o Paysandu que tá numa Série B e o Bahia que para mim hoje é uma das melhores equipes do país, do ponto de vista de produção. A gente vai falar mais sobre o Bahia hoje aqui, que enfrenta o Nacional na Libertadores. E tem alguns confrontos que podem ser pegadinhas. Né? Vasco e Operário, para mim é um confronto complicado. Operário campeão paranaense. Eles fez um trabalho muito bom. Já no ano passado na Série B fez um bom trabalho. Ainda o Guanais era o treinador, chegou a brigar por acesso. Agora vem o trabalho do Bruno Pivetti, campeão do Paranaense, também com expectativa de acesso esse Operário, né, na Série B do Brasileiro. É um time para dar trabalho para esse Vasco, que a gente vai falar já também, né, Fer, que vive esse momento de turbulência. Com certeza, um time organizado, competitivo, vai ser uma partida mais dura para o Vasco. E o outro que eu destaco é o Atlético Mineiro pegando o Maringá. O Maringá eliminou o Atlético Paranaense, né, do Campeonato Estadual também do Paraná e chegou até uma final. Né, um time também competitivo, né, com alguns jogadores interessantes ali. O Matheus Moraes, por exemplo, tem sido um cara que muita gente está de olho, né? A gente vê ali o Atlético Mineiro pegando o Maringá. E tem um outro confronto que para mim é equilibrado, apesar do favoritismo do Corinthians, que é com o Novo Horizontino. O que favorece para o Corinthians? Logística. Time do mesmo estado. Isso facilita para você não pegar uma viagem que vai desgastar muito, né, em um calendário tão exaustivo, né, tão complicado para os clubes brasileiros. Mas o Novo Horizontino é um time competitivo que vira e mexe, tá batendo na trave para conseguir esse acesso para a Série A. E ele entra de novo na Série B para ser uma equipe buscando um acesso. Então acho que é um jogo também mais duro para a equipe do Corinthians do Ramon Dias. No mais, eu acho que Novo Horizontino teve mudança ali ainda na comissão técnica também nesse início de Série B, mas vem também nesse embalo, né, de briga por acesso todo ano, no Paulistão também fazendo grandes campanhas, né? Exatamente. Eu acredito que também vai ter muito isso. Ontem, a vitória, o empate do Corinthians na Colômbia, Lili Nascimento está de volta esbanjando cultura aqui no nosso Sport Center. Mudou de praça ou tá na mesma, hein, Lili? Porque eu gosto sabe de qual artista aí colombiano? O Botero, que faz aquelas obras mais fofinhas, assim. Sabe qual que é? Fernando Botero. Muito simpáticas as obras dele, né, Lili? Mas ela está na Praça das Gatas, Lili.
Exatamente. Na primeira entrada eu estava ao lado do gato. Agora estou ao lado de uma das gatas, tá? Que são 23 no total aqui nessa praça que fica às margens do Rio Cali. Inclusive eu encontrei alguns torcedores do Corinthians aqui, né? E até falei pra eles, e aí? E o jogo de ontem? Eles, ufa, pontinho importante que a gente levou, mas o Ramon deu um susto, né? Porque o Ramon entra com um time praticamente alternativo, né? Poucos titulares em campo, deixou Carrijo, Breno Bidon e Yuri Alberto no banco de reservas. O que eu consegui conversar com pessoas do clube é que os três não conseguiram se recuperar 100% da última partida, de todo o desgaste dessa sequência do Corinthians. Por isso a decisão foi poupar, tendo em vista o derby no próximo sábado. Mas aí não teve alternativa, né? Na segunda etapa, o técnico Ramon Dias precisou colocar esses três jogadores que deram uma outra cara para a partida, principalmente o Carrídio. Inclusive eu estava entrevistando ele ontem na zona mista, e aí o Ramon Dias passou na hora, olhou para ele e falou, que tapa, porque ele deu uma assistência bonita para o Mateuzinho, que tabelou com o Héctor Hernandes e acabou fazendo o gol. Vamos fazer o seguinte, convido o fã de esporte a assistir agora com a gente as entrevistas pós-jogo, pós-empate, pós um pontinho importantíssimo para o Corinthians levar para o Brasil. Vamos assistir. Perder es un partido muy importante porque si ellos ganaban te sacan casi 6 puntos. Fue interesante cómo lo atacamos, cómo fuimos profundo, cómo creamos situaciones, porque tuvimos 2 o 3 situaciones más para convertirle el gol, y me parece que un justo empate para los dos. Ellos jugaron bien en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo nosotros fuimos superiores. Foi um gol importante, no momento que a gente estava crescendo na partida, conseguir ser feliz e fazer o gol do empate. Nossa equipe no primeiro tempo oscilou um pouquinho, mas no segundo tempo a gente conseguiu controlar mais o jogo, mas ter mais posse de bola, e graças a Deus eu fui feliz ali para empatar o jogo. E eu falei que contaria sobre um atleta, né, que foi substituído ao longo da partida, que não conseguiu entregar 100% em campo, o zagueiro André Ramalho. Lembrando que ele esteve em campo, até porque o Gustavo Henrique ficou em São Paulo, sentiu incômodo na coxa, está no departamento médico. Mas para sábado ele deve estar pronto, tá, para o derby contra o Palmeiras. O André Ramalho está gripado. Desde o jogo contra o Vasco, ele não estava se sentindo bem, fez o esforço de entrar em campo ontem, mas ao longo da partida acabou pedindo a substituição. Aí o Kaká, que há poucas vezes foi relacionado aí nos últimos jogos, acabou entrando também até o final da partida. O Corinthians voltou na manhã desta quarta-feira para o Brasil. Os reservas fizeram um trabalho em campo ontem mesmo, porque para hoje o elenco descansar. É uma viagem desgastante demais, mais de 6 horas dentro de um avião. Aí na quinta-feira já se reapresentam no CT Joaquim Grava, começam o treinamento de olho total, foco total na partida contra o Palmeiras no sábado na Arena Barueri, amigos. Um beijo, sigo aqui em Cali, daqui a pouquinho eu vou embora também. Bom retorno então para você também, viu, Lili? Obrigado. Alguns corintianos ficaram com essa sensação pelo segundo tempo, que se o time tivesse entrado em campo desde o início com talvez mais titulares, o resultado poderia ter sido outro. É para lamentar ou comemorar que volta vivo da Colômbia? É para comemorar, comemorar bastante, assim, até pelo que o Ramon falou, o adversário, né, o América de Cali já abriria 6 pontos, e aí a gente tem que sempre bater nessa tecla, né, é importante, diferente da Libertadores, na Sul-Americana só passa o líder, né? Só o líder de cada grupo que já se classifica diretamente. O segundo colocado enfrenta o terceiro lugar da fase de grupos da Libertadores. Então por isso que tinha toda essa dimensão pro jogo de ontem do Corinthians. Até em relação a titular e reserva, obviamente tem entrosamento natural, né? Dos titulares e tudo mais, e não são titulares à toa, ou seja, porque eles são melhores do que os reservas. Então sim, poderia ter uma expectativa maior, mas depois, né, a entrada dos 3 e o empate que veio por consequência depois do que foi o primeiro tempo, tá de ótimo tamanho pro Corinthians. E tem o Héctor, né, que de repente vai voltando a ser uma peça. E já ia fazendo gol. Nunca foi uma peça, mas começa a ser, né, Marra? Já ia fazendo gol, claro, né, assim, aquela cabeçada no cantinho, né, foi no segundo tempo era com ele. Bruno, o risco foi muito grande. O espaço que teve para jogar e para pensar o jogo, o Quinteiro, assim, não é recomendável que ninguém ofereça a ele. Porque ele, apesar de viver fora de forma, da forma física normal de um atleta, ele é um jogador que a bola descansa com ele. Ele dá um belo endereçamento.
Ele acha passes que só ele tá vendo, ele tem muita qualidade na batida da bola, e o Corinthians no primeiro tempo deixou que ele controlasse o jogo. Eu imagino, daqui a algumas rodadas, no meio campo na Neoquímica Arena, no meio campo com o Ranieri, com o Martínez e com o Carrijo, que ele vai ter menos tempo para pensar. Ele vai ter um jogo diferente. Porque o do primeiro tempo era pro Corinthians ter perdido o jogo. Ou se talvez até o Bidon voltar ao time titular. Posso chamar a atenção? Então, o Bidon é muito bom, tá? Mas você não... Eu não trocaria nenhum dos três. Nenhum dos três. Agora, no momento, fisicamente, tecnicamente, acho que os três estão entregando. E o Martínez, mesmo com trabalho sujo em determinado momento, que é um cara mais físico, né, que aparece ali em jogadas mais ríspidas, pra mim, ele é muito importante para funcionar a engrenagem ali, a trinca dos volantes com os três à frente, que o Garro agora tá fora, mas enfim, com o Garro, Depay e o Yuri Alberto. Mas só queria chamar a atenção para um cara que eu elogiei bastante aqui também no Sport Center, que eu acho que o Ramon vai ter que recuperar o futebol dele, o Thales Magno. Verdade. Thales ontem teve a chance de ser titular, jogando ali, revezando, né, a função de ser um pouco mais o meia armador e não o segundo atacante, ficou o Romero e o Hector mais à frente, e o Thales não foi bem de novo. O Thales não tinha ido bem no jogo aqui da Neoquímica contra o Huracan, no momento que ele entrou, tudo bem que era outra formação tática, ele é aberto pelo lado esquerdo, mas também não tinha ido bem, e agora ele também não foi bem ontem. Ele já tem perdido espaço, o Romero é a primeira opção ali pro ataque, talvez agora o Hector entre, né? Exatamente, o Hector vai entrar ali no rodízio, tem o Coronado, que é a alternativa... Verdade. Até o Giovani apareceu outro dia. Alternativa A para a ausência do Garro, então acho que o Ramon Dias vai precisar recuperar o Thales. E quando a gente for fazer uma avaliação do trabalho do Ramon, vão ter ali pontos positivos e negativos do trabalho, tem o título paulista, salvou do rebaixamento, mas tem a eliminação da Libertadores também. Tem uma coisa que vai muito na conta dele. O cara buscou o Carrijo. Porque esse era um jogador que ninguém lembrava, não é Marra? Sim. E de repente é um cara que se tornou um dos mais importantes, se não o mais importante do Corinthians, pro Corinthians e até pra seleção peruana. Não, é que ali, né, Bruno, é uma contratação que vai dar certo. Mas é uma contratação cara para a idade dele. Só que o Corinthians tinha entrado numa necessidade o ano passado que, assim, depois a gente pensa nisso, vamos primeiro contratar. E aí o Corinthians incorporou muito bem. Sim, tem que estar na conta dele, de visualizar, do Corinthians de aceitar tudo, porque ele é dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje em dia. Porque quando chega, tinha essa desconfiança. É mais velho, né? Uma idade mais avançada, é um valor alto. Corinthians precisa desse ponta direita. Qual é a posição que ele vai atuar? Qual é a posição? Ele faz tudo bem. Ele faz tudo. Ele tem feito tudo. E, inclusive, a gente já falou isso aqui. O Corinthians tá jogando no setor que o Carrijo tá. Se ele tá do lado direito, é onde o Corinthians tá conseguindo jogar. Se ele vai pro lado esquerdo, é onde o Corinthians vai conseguir jogar também. E ele cumpre diversas funções. E, às vezes, justamente por conta disso, acaba que ele é tirado de alguns jogos no momento que ele tá bem, por cumprir diversas funções. Mas, para mim, é a principal válvula desse time do Corinthians. Olha só, o Corinthians já sabe o seu adversário agora na Copa do Brasil, tá? O Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino, meu amigo, isso mesmo, tá? O sorteio ocorreu na tarde desta quarta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino pela terceira fase da Copa do Brasil. A entidade, né, além dos confrontos, também sorteou os mandos de campo. O Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino, o primeiro jogo fora de casa, tá? Em Novo Horizonte, interior de São Paulo, na semana do dia 30 de abril. Sempre pode ter uma mudança, se dia 29, enfim, a gente nunca sabe, mas é na semana do dia 30 de abril. Depois o Corinthians decide, né, em casa, né, contra o Novo Horizontino, na Neoquímica Arena, na semana do dia 21 de maio. Então vai ter uma distância aí que eu não curto muito, mas enfim, faz parte, né, desse calendário louco aí do futebol brasileiro. Corinthians então joga, né, o jogo de ida na semana do dia 30 de abril e depois o jogo de volta só na semana do dia 21 de maio, tá? O Corinthians estava no pote 1, pegou ali, né, equipes do pote 2, enfim. Duas coisas, né? Um tapa rápido aqui de tudo que a gente pode falar no Café da Fiel hoje. Foi bom por conta da logística, não vai precisar viajar, por exemplo, para Maceió, não vai viajar para Belém do Pará, enfim, que é um campeonato paulista que
o Coringão conquistou esse ano. O Novo Horizontino não foi bem também no Campeonato Paulista. Então, sem ficar em cima do muro, podia ser pior, mas podia ser melhor, tá certo? Então aí, CFL, Novo Horizontino, adversário do Corinthians, hein? Uns times aí se deram bem. O Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba, o São Paulo, o Náutico. O Palmeiras pegou adversário chato também, que foi o Ceará, né? Mas o Novo Horizontino é chato. Os caras quase subiram ano passado para a primeira divisão. Esse ano deu um sufoco na gente naquele primeiro jogo, na fase de grupos do Campeonato Paulista, que os caras... Nossa, não sei como aquele jogo saiu 0-0. Então, é um time que costuma complicar pra gente. Porém, o primeiro jogo é lá e o segundo jogo na Neoquímica Arena. Então, o Coringão... Não, se buscar um empate lá, tá bom? Dá pra vencer também, mas aqui na Neoquímica Arena a gente vai se classificar, não tenho dúvida disso. E sábado o Corinthians que pega o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro para a terceira rodada. Talvez, é muito provável que vá com o time completo, a não ser que o Memphis e o Coronado, o Angileri não tem condições, mas pelo que a gente viu nas notícias hoje, é muito provável que eles entrem em campo sábado contra o Palmeiras. Eu acho que vai ser na Arena Barueri esse jogo. Jogo que dá pra ganhar, porém, se não me engano, esse gramado da Arena Barueri é sintético também, né? Uma porcaria, cara. A FIFA devia proibir gramado sintético em qualquer campo. Não tem, cara, um clube como o Palmeiras não tem condições de cuidar no gramado, pelo amor de Deus, acaba o futebol. Olha a Neoquímica Arena, no gramado da Neoquímica. Tem gramado bom aí do Bahia, um gramado excelente, do Internacional. Só o Palmeiras que fica usando esses gramado de plástico aí, horrível, cara. Então, sabadão, jogo contra os porcos aí. Bora para mais uma vitória. A gente tem condições de vencer. Já vencemos os caras na casa deles pelo Campeonato Paulista. E temos condições de vencer de novo lá, hein? Então deixa o seu like, comenta o que você achou do adversário do Timão na Copa do Brasil, Novo Horizontino. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada, notícias e vídeos todos os dias aqui para a Fiel Torcida. Então até o próximo. Valeu, é nóis.